Já aconteceu com você se vestir tentando se adaptar a um ambiente, mas se perder no meio do processo? Oi, eu sou Stephanie Eliase, consultora de estilo, e aqui no canal A Verdade do Vestir a gente fala sobre estilo com verdade, paz de espírito e principalmente autonomia. Hoje eu quero falar com você sobre como você adaptar a sua imagem a diferentes fases de vida, contextos ou mesmo ambientes, sem se desconectar de quem você realmente é. Existe um mito sobre a existência de um estilo pronto e imutável, que você se coloca dentro de uma grande caixinha e é lá que você encontra tudo o que você precisa. Quando, na verdade, você ir por esse caminho acaba mais te atrapalhando, porque essa busca pelo estilo certo gera mais culpa e gera mais bloqueio. Na verdade, a gente tem que buscar dentro da gente, tem que buscar dentro das informações que a gente tem disponível dentro do nosso guarda-roupa, dentro da nossa necessaire de maquiagem, dos nossos acessórios. Quais são as nossas repetições? Quais são os nossos próprios padrões? E aí sim a gente vai conseguir começar a conectar uma coisa na outra e estilo vai começar a fazer mais sentido. E também existe uma confusão entre constância e rigidez visual, que é mais sobre aquela mesmice de todos os dias. O que eu falo aqui muito é que estilo é sobre repetição e que repetição não precisa ser chato. Repetição não precisa ser aquela mesmice de você usar um uniforme. Você tá sempre com aquela mesma roupa, mas na verdade sempre com aquela mesma combinação. Na verdade, repetição é repetição sobre padrões seus. É repetição de uma cor, é repetição de uma modelagem, é repetição de um tipo de decote, ou mesmo repetição de uma mesma peça, que ela já virou uma marca registrada sua. A pessoa bate o olho e fala: Ah, sabia que era você. Ai, nossa, eu vi um negócio que eu lembrei de você por causa daquela sua peça, por causa daquela estampa, por causa daquela textura, por causa daquela modelagem que você sempre usa. E isso é algo positivo, porque aí você está repetindo aquela peça, mas você sabe repetir aquela peça em diferentes coordenações, em diferentes combinações, e não sempre do mesmo jeito. E não que você, claro, não possa repetir uma mesma combinação, uma mesma coordenação. Mas tem gente que usa as peças como uniforme. Ah, não, eu só consigo combinar essa blusa com essa calça e com esse sapato. Não dá para mudar disso. Então, a blusa ou a calça, alguma coisa ali não é versátil dentro do seu guarda-roupa, que você já não consegue combinar ela com mais 3 outras peças, com mais outras 4 peças. Aí está o erro. E aí é que gera essa confusão e que gera esse bloqueio e que vai gerando só você se travar com o seu estilo e você não conseguir também se adaptar a novas realidades, a novos contextos, a novos ambientes, sendo você mesma, mantendo o seu estilo, trazendo o quê? Os seus elementos, os seus padrões para essas novas realidades, para esses novos contextos. Porque a vida muda, o corpo muda, a rotina muda, e aí o estilo ele tem que acompanhar, e não necessariamente ele vai mudar, ele vai se transformar, mas ele vai se adaptar. De repente, vou dar um exemplo. Você gosta muito de onça e você gostava muito de. A onça aparecia muito no seu sapato de salto alto, fino, bico fino, um belo de um escarpão de onça. E era um padrão seu e algo que você gostava muito, que fazia muito sentido para você e você usou durante muito tempo. Mas aí você virou mãe. E aí, mãe, para ficar correndo atrás do filho, fica mais difícil ficar correndo com salto alto, bico fino, né? Ou não vai correr. Então, e a pessoa quer correr atrás do filho. Mas ela não quer largar esse padrão dela. Então, como que ela vai trazer isso? Então, como que ela vai adaptar esse estilo dela para essa nova realidade? Ela pode, por exemplo, colocar um sapatinho ou uma mule ou alguma sapatilha, um sapatinho baixo que seja com um bico mais afinado e que seja com a estampa de onça. Então, grande das características ali que era do padrão dela, ela trouxe e ela adaptou para esse novo momento mãe dela. E aí que se adaptar
não é se moldar aos outros, não é se encaixar para caber no que os outros acreditam que é o mais certo para você, ou no que os outros acreditam que é o mais certo e você só quer se encaixar ali. Não, é uma adaptação estratégica. Assim como eu dei o exemplo da mãe. Ela precisa de uma estratégia para poder correr atrás do filho, mas ela não quer se anular, ela não quer esquecer e diminuir o estilo dela porque ela virou mãe. Virar mãe foi algo muito importante na vida dela e foi uma grande mudança de vida. Mas como que eu vou me tornar mãe, ter um novo papel na vida e manter o meu estilo, com as coisas que me fazem feliz, com as coisas que são importantes para mim dentro do meu repertório visual. Então, quando eu olhar no espelho, aquilo ainda assim fazer sentido, porque vai ter um pequenininho do meu lado. Então, é sobre estratégia, é sobre pensar para atingir um objetivo e um desejo de imagem com base ainda no seu estilo. Então, a roupa vira uma ferramenta de comunicação e que respeita o seu contexto. Então, ela é uma ferramenta. Ferramentas são feitas para ajudar, para auxiliar que você faça algo. Então, ela vai te ajudar a manter o seu estilo nesse seu novo contexto de vida, nessa nova situação, nisso que você se inseriu nesse momento, sem se anular, sem se diminuir, sem que algo tome todas as proporções. Você ainda é importante. Inclusive na maternidade, você ainda é o ponto principal para o seu filho. É você que precisa estar ali no ponto central para poder gerir tudo, para que passar exemplos, inclusive se for uma menina ou se for um menino, ele vai entender, as crianças entendem por exemplos de que, nossa, minha mãe sempre foi vaidosa, nossa, minha mãe sempre cuidou, sempre pensou na imagem dela. Também é um valor que você pode passar para os seus filhos, seja menino, seja menina, é importante também. Então, por que não pensar nisso? É lógico que a gente sempre tem que respeitar um tempo ali da maternidade para que a gente consiga voltar, porque são muitas informações, né? É muito hormônio, é muita coisa se readaptando dentro do corpo. Então a gente tem que passar um tempo, a criança um pouquinho maiorzinha, a gente volta a pensar nisso. E aí sim, usar a roupa como ferramenta. E aí eu vou dar um outro exemplo. Nossa, eu consigo adaptar o meu estilo, que é menos formal, ele é mais casual, ele é mais livre e tal, para um ambiente que é mais conservador, para minha profissão que é um pouco mais formal, mais conservadora. Sim, mas tem que fazer escolhas inteligentes. A gente tem que pensar no que faz sentido para você, então fazer esse estudo das peças que fazem sentido para você. Então, por exemplo, das peças de alfaiataria que trariam mais formalidade para a imagem. O que faz sentido ali para você? É uma calça com bolso faca, com tecido plano? É um blazer, mas como que vai ser esse blazer? E aí trazer essas informações do seu estilo, que é mais livre, que é menos formal. Então, por exemplo, um tecido de linho, de algodão, trazer para a modelagem de um blazer. A cor, então trazer de repente uma cor que é mais alegre, ou de repente uma textura, ou até mesmo uma estampa para esse blazer. Então, misturar e equalizar, equilibrar uma informação mais formal com uma informação menos formal que faz mais sentido para você e para o seu estilo. Então, quando você se vestir, você não vai estar se vestindo e percebendo como um personagem, como algo que, nossa, mas nem parece eu, onde que eu vou com essa roupa? Não dá para se vestir assim. Isso não dura a médio ou longo prazo. E aí você começa a se desanimar com aquilo, você não começa a não querer mais abrir o guarda-roupa todo dia de manhã, muito menos comprar peça nova, ou você fica na loucura de ficar comprando peça e mais peça e mais peça. Não é essa. E é sempre aquela que vai resolver o seu problema e nunca resolve. Porque se vestir bem é encontrar um meio termo entre o que você quer comunicar e o que você precisa viver. É justamente
essa integração entre o seu estilo e a sua imagem. E podem ter alguns sinais de que você está se adaptando demais, ou eu diria, se anulando demais, que é quando você sente alívio ao tirar aquela roupa quando você chega em casa, é quando você se frustra antes de sair de casa, quando você se olha no espelho e aquilo de alguma forma te frustra, você fala, não era bem isso, não sou eu ainda. E por consequência te falta prazer para se arrumar, para se vestir todos os dias, para escolher a roupa que você vai usar durante aquele dia para sua rotina. Porque se adaptar não pode significar abrir mão de você todos os dias. Não é esse o objetivo. O estilo tem que ser, como eu disse, uma ferramenta de autoconhecimento e de autonomia para você e que te faça se sentir bem. É para isso que serve. As roupas servem também para dar um up na gente, porque existem estudos psicológicos que afirmam que quando a gente se veste de acordo com o que a gente gosta, com nossos objetivos, a gente melhora automaticamente a nossa postura e a nossa comunicação não verbal. Então, todas essas questões envolvem a roupa, envolvem quando a gente se olha no espelho, envolvem nosso estilo, envolvem a nossa imagem. E elementos que a gente pode pensar para ter essa adaptação com mais facilidade são peças que sejam versáteis. E aí, quando eu falo de peças que sejam versáteis, a gente tem que entender o que que é versátil para gente, para nossa rotina. Dependendo da pessoa, uma camisa de seda vai ser extremamente versátil para ela. Para outra pessoa, seda é um tecido super difícil de cuidar, da manutenção no dia a dia. Muito provavelmente você vai ter que mandar na lavanderia, então o custo daquela peça já aumenta. Ela, né, não pode ser lavada na máquina, ela não pode ser lavada de qualquer jeito, ela tem que ser lavada na mão. Então, de repente, uma camisa de seda não vai fazer o menor sentido para você. De repente, uma camiseta básica, branca, vai fazer todo sentido para uma pessoa, mas para outra ela vai falar assim, gente, não, tem nada a ver. Para mim faz mais sentido uma camisa branca, porque ela traz mais formalidade, é branca, é mais básica. Então, a gente tem que entender quais são as nossas peças versáteis. Não existe uma regra de peças-chave versáteis. Se você ouvir isso, é mentira. Não vai te servir. Porque não tem uma regra que é universal para todo mundo. Ah, não, isso é versátil no mundo inteiro e para todo mundo e tem que ser assim. Porque não tem que ser nada. O que que é versátil para você? Quais são as suas peças-chave dentro do seu guarda-roupa, dentro da sua loja favorita? Entenda, eu gosto mais de peças lisas, eu gosto mais de peças estampadas. As estampadas aparecem mais onde? Na parte de baixo ou na parte de cima? Quais são essas estampas? Ah, não, são florais, coloridos, grandes. Não, são linhas finas, estreitas, discretas, poás, bolinhas pequenas, xadrezes discretos com poucas cores. O que é versátil para cada um é o que é versátil para cada um. Pensar numa paleta de cores que converse com você. Olhe para o seu guarda-roupa. Existe o teste de coloração para fazer, que é algo sério, que existe uma técnica, existe um material específico. Procure uma consultora, pode me procurar, mas procure uma consultora que faça esse teste de uma maneira séria. Não tente fazer pelas técnicas que você vê aqui loucas da internet ou perguntar para o chat GPT. O chat GPT não está olhando para sua característica de pele. Ele não sabe exatamente qual é o seu tipo, qual é a temperatura, a intensidade e a profundidade da sua pele. Então, entenda quais são as cores que fazem sentido para você olhando para o seu guarda-roupa. O que que se repete aqui? Quais são as cores que se repetem? O que que realmente que cores eu gosto? O que que aparece na minha casa, na minha vida? Que cores são essas? Quais são essas cores? A cartela de cores é muito intuitiva. É muito legal fazer o teste porque a gente tem de fato ali o
checkmate da informação. É isso. Ah, legal, agora eu sei que de fato isso me valoriza. E aí você vai bater ali com o seu guarda-roupa. Olha, não é que realmente, ó, isso aqui aparece, isso aqui aparece, isso aqui aparece, isso aqui aparece. Olha essa peça aqui que eu não consigo usar muito e eu não sabia muito por quê. Não é que é por causa da cor? Olha, depois pensando, pode ser por conta de outros motivos mais que você identificar um decote, um comprimento, um- uma textura, um tecido, mas a cor pode ser um dos motivos que você não está usando aquela peça. E pensar nos detalhes que são a sua assinatura. O que que é a sua assinatura? Eu posso falar por mim. Esmalte é uma assinatura para mim. Esmalte é um elemento de estilo meu bastante forte. Acessórios. Eu gosto de usar acessórios. Eu gosto de misturar acessórios mais delicados com acessórios maiores, ou colocar mais de um acessório que seja mais delicado. Isso faz diferença para mim, faz diferença no meu estilo, porque eu gosto de usar, por vezes, peças que são mais básicas do que dizem que é mais básico, de uma camiseta, com de repente só uma frase, algo mais liso, com jeans. Eu gosto muito de usar jeans, gosto muito de usar tênis. E aí eu gosto de trazer um impacto ali num acessório, numa bolsa, ou numa cor, em algum ponto muito específico, num sapato, num cinto, num lenço amarrado. Porque a adaptação verdadeira é quando você muda sem se perder. E agora nós vamos fazer um mini exercício juntas, tá bom? Então, pega um papel, caneta, um bloquinho, ou abre seu bloco de notas aí. Se você tá vendo do computador, pega seu celular. Se você tá vendo seu celular, não sei, abre seu computador, seu tablet, arranja o papel aí, um post-it, alguma coisa, tá bom? E aí vamos lá. Eu quero que você liste três conceitos diferentes do seu dia a dia, de uma rotina normal sua. Não sei, trabalho, uma saída com os amigos e uma ocasião especial. E para cada um desses contextos, eu quero que você escreva na frente o que geralmente você costuma vestir para cada um desses eventos. E como que você se sente normalmente quando você se olha no espelho para sair para o trabalho, para esse encontro com amigos ou para essa ocasião mais especial. E depois eu quero que você escreva como você gostaria de se sentir quando você se olhasse no espelho para sair para essas ocasiões. E agora eu quero que você repare: há uma diferença entre o que você está sentindo hoje e o que você gostaria de sentir? E se sim, o que que você acha que você precisa, o que você consegue mudar para se aproximar dessa imagem que você tem como idealizada? E lembrando de fazer um filtro sobre essa imagem idealizada, se você não está idealizando algo que não faz muito sentido para sua vida ou que não faz muito sentido para você. Tem um vídeo aqui do canal que eu falo sobre fazer um detox digital. Então, é importante, eu vou deixar ele aqui para você assistir e de repente pode te ajudar antes de fazer esse exercício, você pensar nesse detox digital para pensar nessa idealização de imagem sua também. E se você quer se adaptar com leveza, sem se perder de quem você é, que é o maior poder que o estilo pessoal pode te dar, você precisa conhecer o Rota do Vestir. Ele é para quem quer um caminho estruturado para você fazer no seu tempo e com bastante autonomia, que se você não tem, depois do Rota, você terá com toda certeza. O link para você ter mais informações sobre ele está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui para mim, faça perguntas e compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Ajuda a gente bastante por aqui para disseminar esse conteúdo por aí. E também compartilha com aquela amiga que está se sentindo meio perdida também com o que ela veste, com o que ela tem dentro do guarda-roupa hoje. Diz pra ela que, ó, não precisa ser assim. Assiste esse vídeo aqui, tá bom? E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Porque se adaptar não pode, porque se adaptar não pode significar. Existe um mito de que existe um mito que, porque essa busca pelo, como chama?
E aí que. E aí eu vou dar um outro estilo. A nossa. E para cada um e para cada um desses contextos. E agora nós vamos fazer. Não, e agora nós. Perdi o raciocínio.